boa tarde, né, a todos vocês, dando início ao nosso episódio 12. Hoje, por isso, a jornada do luto, né, e o enfrentamento dessa perda e como que a gente pode superar. E vamos trocar uma experiência, vamos trocar aí alguns assuntos pessoais nossos, para a gente traçar uma rota aí, quem sabe, para sabermos, né, como é que a gente lida com isso. Então, vem com a gente, vamos falar um pouquinho, vamos tentar não se emocionar e trazer um pouquinho sobre esse assunto, né? Boa tarde, meu querido, tudo Boa bem? tarde, Gabi, tudo bem? Então, eu acho que deu Joia. uma travadinha no início, então, para quem não ouviu, hoje é a jornada do luto, enfrentando a perda e cultivando a resiliência. Esse é o nosso episódio, o 12º episódio, mas eu acho que o restante saiu direitinho. Só foi a jornada do luto que travou aqui. Que travou. E hoje nós estamos desfalcados, né? Nosso amigo Douglas não pôde comparecer, mas a gente toca aqui nesse bate-papo de dois aí, tá valendo. Sim, foi por um bom motivo, então... Foi, sim. Então foi liberado, foi aceita a ausência. Mas amanhã ele está aqui com a gente para a gente poder conversar sobre outros assuntos também. Isso aí. E aí, Guilherme, o que você me conta do luto? Você tem alguma estratégia para lidar com o luto? Perdeu alguém já muito próximo? Eu tive as perdas dos meus avós, né? Assim, mais recente, tá mais de um ano, quase 2 anos, né? Da minha avó. Só que eu também tive um luto recente, né? Que foi do meu sogro, né? Sim. Que assim, mais próximo da família, né? Porque ele faleceu em janeiro e para a gente aqui foi bem difícil, foi algo que era o esperado, né? Assim, de alguma forma, porque a doença, ele teve câncer, eu já comentei em outro episódio que ele teve câncer, evoluiu muito rápido, né? O câncer dele e também, assim, a gente não queria ver mais ele sofrer, sabe? Então, a morte foi, de certa forma, um alívio, né, para o que ele vinha sofrendo. Só que, da mesma forma, a gente não está preparado. Não. Porque... Eu falo que a única certeza que a gente tem na vida, gente, é uma certeza que a gente tem na vida de que a gente morre, de que os nossos familiares morrem, e ainda assim a gente não está preparado, né? A gente nunca está preparado ali para o falecimento mesmo. Sim, e aí, assim, são vários despreparos, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente não gosta de falar. De falar, é um A gente tabu, não... né? Acaba sendo um tabu, né? Porque se alguém começa a falar, bate na madeira, fala, vamos parar de falar desse assunto, porque parece que a gente está atraindo, É né, verdade. uma situação, mas, assim, no fim das contas, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, né, porque, exemplo, né, no caso do meu avô, tem muita, do meu avô não, do meu sogro, né, no caso, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode trazer sobre esse assunto, né. No caso, assim, uma das coisas que a gente acaba não se preparando a gente não paga nada, né? Por exemplo, pagar um plano, O auxílio um funerário, auxílio né? funerário, alguma coisa nesse sentido. Tipo, eu vejo que muita gente não tá nem aí, não paga e acha que, não, acho que eu vou ficar. Não quero, depois que eu morrer, as pessoas Se se vira, viram, né? né? E realmente essa parte é bem complicada, porque é um dinheiro muito alto que tem que se desembolsar. Se você não, e principalmente se você não tem uma cova, né, uma coisa já pública, assim, né, no cemitério, é um dinheiro maior ainda. Então, assim, é algo que a gente deveria se planejar. Porque não é uma coisa que você vai falar assim, não, tudo bem, a hora que aconteceu, R$200 para enterrar alguém. Não, gente, é coisa de 5, 10 mil reais que a pessoa tem que desembolsar
para fazer todos esses trâmites, né? Então, E ainda mais ou menos, né? Não vai ser nada, sim, tipo, é isso para fazer, aham. bem dizer, o básico ali, Isso, exato. sem... Sem escolher caixão, né? Assim, sem escolher muita frescura, sem mandar flor, é o básico do básico para realmente enterrar ali. Então, é algo que a gente realmente deveria estar falando mais a respeito, né? E deveria estar se planejando mais também para esse momento, né? E É péssimo, né, a gente falar sobre planejar a morte, né? Tipo, e aí, a Aham. gente tem que planejar a vida, pensar a vida, né, Sim. e tal. Só que eu fico pensando, eu vejo muitas situações que acontecem, vamos lá, tipo, a pessoa, ela foi diagnosticada com uma doença grave. Exemplo. Tipo, se é uma doença grave, você corre riscos, entendeu? Uhum. Então, como você já não poderia deixar certas coisas organizadas, né? Sim. Tipo, porque uma das coisas que eu vejo que é bem difícil, a pessoa não. Principalmente quando é provedor da casa, né? Eu Sim. vejo alguns casos que a pessoa é provedora da casa, ela que tem, que garante todas as finanças e tal, e aí, tipo, a pessoa não passa nenhuma senha, não passa nada, sabe? Tipo, deixa todo mundo perdido, né? A deriva ali, a hora que Eu, precisa, eu, né, eu da tive coisa. um caso do meu padrinho, quando ele faleceu, ele, tipo, teve muito disso, sabe? Foi algo Uhum. um pouco repentino pela idade dele e tal, só que assim, até os meus primos assim se ajustarem, né, e ver tipo como que ele tocava o negócio, o negócio era bem dizer dele, entendeu? Tipo, ele tinha um Nossa, hotel, então assim, como que eles iam cuidar do hotel, como que as contas fechavam, se tinha conta aberta em algum lugar, você não sabia nada, tipo, você tem que sair meio que correndo atrás de meio que de tudo, entendeu? Para sim. conseguir ter um pouquinho de entendimento para as coisas darem sequência. Então, Uhum. tipo, também é uma das coisas que eu vejo com bastante, tipo, assim, dificuldade, né, das pessoas Sim. de falar assim, ó, pelo menos o básico, né? Tipo assim, ó, eu com a Andressa aqui, tipo, Andressa, ó, se acontecer alguma coisa, ó, tem um seguro, tal, que eu pago, tem, ó, eu tenho conta em tal lugar, tal lugar, tal lugar, vamos lá, como eu não tenho a necessidade ela tem as condições ali para a gente dar sequência até, por Uhum. exemplo, finalizar o inventário. Ó, mas se Uhum. precisar, tem essa conta aqui que ela também tem acesso, entendeu? Então, Sim. tipo, É eu acho que é porque importante essas coisas, por são, mais que são pareça é, besta, mas é algo que é ó, é muito importante, Guilherme, por exemplo, ó, é importante a gente falar que você tem por lei, você tem um prazo mínimo para você iniciar o inventário. Então, você tem que respeitar esse prazo, senão você paga multa. Ah, mas nossa, a pessoa não deixou nada, não tem bens, ou sei lá, é só eu e meu marido e só tinha uma casa. Ainda assim, você precisa abrir o inventário, você precisa fazer esse procedimento, e você tem ali esse prazo, que se você não abrir dentro desse prazo, você paga uma multa, os imóveis vão ficando todos irregulares, e você vai enfrentando vários problemas ali para frente, sabe? Questão de conta bancária também. Assim que sai o boletim de ocorrência, hoje já é o boletim de ocorrência, desculpa, a certidão de óbito, hoje em dia já está tudo interligado, então eles já comunicam INSS, já comunicam bancos. Então, se a pessoa às vezes tem uma conta que é só no nome dela, por exemplo, não é uma conta conjunta, e você até tem o acesso, né? Se você não agir imediatamente, esse dinheiro vai ficar vai bloqueado ficar até você bloqueado. fazer o inventário, até tudo acontecer. Então, assim, são situações práticas que a gente precisa ter isso mais ou menos ali organizado para você se estruturar, porque pode ser uma conta igual atualmente. Eu e o Lucas, nós não temos contas conjuntas. Então, as contas estão no nome dele e eu tenho as minhas contas. Então, se amanhã ou depois acontece qualquer coisa, a fonte de renda ainda maior é a dele. Então, assim, eu precisaria acessar, por exemplo, essa fonte de renda, né, essas contas dele, para ter o dinheiro que é nosso. Está no nome dele só, mas é um dinheiro nosso. Uhum. Então, se eu não tenho conhecimento a isso vai entrar em inventário, vai ficar lá, às vezes, dependendo, né, de como desenrola esse inventário, demora mais, demora menos, você vai ficar esse período sem, às vezes, ali acessar um dinheiro importante, um dinheiro que você precisa, e até mesmo um dinheiro para
arcar com essas custas iniciais, porque a gente tem imposto que você paga quando a pessoa morre, você tem todos os gastos do velório e do enterro. E o mais detalhe é que você está no pior momento da sua Não, no pior vida, momento da vida para você se decidir, entendeu? porque aí é o momento que você não vai conseguir fazer nada, você não vai ter vontade alguma de querer resolver qualquer tipo de Sim, pendência, e elas aparecem e são necessárias de serem feitas. exatamente, Então, exatamente. mas assim, conectando mesmo com o luto, né? Porque, Uhum, tipo, é algo que vem junto sim, e que eu acho que também vale a pena a gente dar um não, toque, como as pessoas deveriam ter um olhar deveriam. também Eu falo para a muito isso, que morte. porque eu, assim, pelo menos, graças a Deus, eu não perdi ninguém, assim, próximo, não perdi nenhum pai, nem mamãe, ambos ainda são vivos. As minhas experiências foram também com avós, né, com tios, e eu também tive experiência com a minha sogra. Recentemente, inclusive, nesse final de semana, nós enterramos o meu cunhado, né, o marido da irmã do Lucas. E assim, a minha experiência que eu tenho parece que é essa, parece que são etapas, sabe? Então, primeiro é você se conformar com a morte, se é uma morte repentina, como aconteceu, né, com o Zé, uma morte repentina, que, assim, né, a pessoa não estava doente, nem nada, você não estava esperando. Então, primeiro é aquele choque de você falar, tá bom, aconteceu. Aí você tem, ao mesmo tempo que você está digerindo essas informações, você tem que lidar com a praticidade ali do velório. Então, aí é escolher caixão, é decidir onde vai ser, como vai ser, que horas vai ser, se vai velar o dia inteiro, se vai velar por 2 horas, sabe? Assim, toda essa coisa. Você vai enterrar no jazigo de um, se vai enterrar no jazigo do outro, se tem onde enterrar, né? Se tem onde colocar. Aí tudo bem, aí você vai, aí você passa pelo velório, que é toda aquela questão, dependendo do velório, eu acho que judia muito quando são aqueles velórios muito longos, sabe? Nossa, eu acho que assim é um tormento para a família, porque dá a impressão de que não acaba nunca, parece que você fica ali naquelas primeiras dores ali. E eu percebi isso, a hora que enterra, parece que você fala, tá, a primeira parte passou, pronto, né? E aí parece que todo mundo já meio que deixa de viver essa dor maior, e aí já começa a viver algo mais, não sei se sutil, mas algo mais Talvez uma das realista. dores, talvez uma das dores mais profundas que eu vejo, que aí eu acho que cai para a profundidade da dor, que é aquela Sim. assim, até no. Eu te mandei um áudio lá no grupo, depois vocês Uhum. assistam, escutem, na verdade, que é um podcast, Uhum. né? Que ele fala muito sobre o luto, né? Ele é uma pessoa que é especialista, né, no Uhum. luto, e ele fala que, assim, o luto nada mais é do que amor, né? Tipo assim, amor que a gente não sabe onde pôr, sabe? Tipo, Uhum. é aquele. Você tem muito amor pela pessoa, mas assim, você já não vai mais encontrar com ela, você já não vai mais ter as relações, e aí aquele amor fica é, perdido assim, Uhum. você fica com ele tendo que colocar ele em algum lugar, Sem e você destino, né, não parece. sem destino, então você não consegue ter o lugar onde que você vai colocar esse amor. E Uhum. aí é onde talvez fique tão dolorido, entendeu? Uhum. Onde às vezes chega a ser dor física mesmo, vem Sim, sim, coisa que você pode tomar até um remédio para melhorar um pouco e tal, mas assim, é isso, eu vejo tendo esse olhar que o luto é um amor, no fim das sim, contas, sim. e que assim, a gente tem que começar a buscar um lugar para colocar ele, entendeu? E eu acho que isso, tratar com mais naturalidade, porque eu percebo que as pessoas, nesse momento, elas realmente não sabem como lidar, nem com os próprios sentimentos, nem com os sentimentos das outras pessoas, né? E aí, muitas vezes, cai naquilo, assim, de não respeitar esse processo do luto mesmo, de não viver, de não sentir a dor, de não chorar, né? De não viver essas faltas que acontecem, e aí a pessoa atropela. Eu conheço pessoas que, mesmo depois de 20, 30 anos que a pessoa morreu, não conseguiu fazer o luto, e aí fica aquela coisa incômoda, né, assim, na vida dela durante todos esses períodos, né, durante todos esses anos, e incômoda mesmo a ponto de atrapalhar outros relacionamentos, de atrapalhar uma evolução pessoal, uma evolução profissional, porque fica aquele buraco ali, né, que a pessoa não soube passar
por aquele sentimento. Então, às vezes até entra em alguns anestésicos, né? Então, vai usar muita droga, vai usar muita bebida, ou vai viver de muita ansiedade ali, atropelando as coisas, antidepressivo, para não acessar aquela dor e viver, porque é isso. Nesse momento que você perde uma pessoa, o que você precisa viver é isso, é exatamente essa dor. Ah, mas eu não quero, nossa, ninguém quer, né? Ninguém quer viver uma dor, ninguém quer chorar, ninguém, né, quer passar por isso, mas assim, é uma coisa natural e a gente precisa se respeitar, né, respeitar esse momento de dor, esse momento que vai estar tudo à flor da pele, e eu, assim, já acompanhei também muitas pessoas em luto, né, e é impressionante, algumas, claro, dependendo da morte da pessoa, da proximidade, de como foi, passa mais rápido. Mas eu já vi pessoas assim que foi quase que porque não sei se você já ouviu falar, que a gente fica de luto por 2 anos. É o período assim, talvez até mínimo ali, né? Mas é um período razoável, esperável de você se viver um luto é de 2 anos. Então, assim, não é uma coisa rápida, sabe? Porque eu penso comigo assim, que nesses 2 anos você vai passar pela primeira vez e pela segunda vez por todas as datas mais importantes, porque eu acho que são nesses momentos que você pode até olhar, tudo bem, voltei a trabalhar, tal, vida que segue, vamos embora. Mas aí chega, sei lá, um aniversário de casamento, e aí você lembra da pessoa. Aí chega um aniversário de um ente querido, ou o aniversário dela, ou seu aniversário, e aí você vai lembrar de novo que aquela pessoa não tá lá. Aí você vai passar pelo Natal, pelo Ano Novo, aí você vai lembrar de novo que aquela pessoa não tá lá, você não vai viver com ela, né? Então, assim, nesses momentos voltam os picos ali da dor, da saudade, da tristeza, e é importante você entender isso, porque E passar por eles, né? eu tive a oportunidade de acompanhar até uma amiga próxima, que logo que nós nos conhecemos, o pai dela tinha falecido. E nesses 2 primeiros anos de amizade nosso, era muito assim, sabe? Ela tinha muitos momentos ali de depressão mesmo, né? Batia aquela saudade, batia aquela coisa, e ficava aquela coisa profunda, aquela saudade dolorosa, né? Da pessoa amada, né? No caso dela era o pai e tal. E aí, conforme foi passando esses 2 anos, assim, depois do segundo aniversário de morte do pai dela, você já percebia que a saudade já era algo mais gostoso, que já tinha ficado só mesmo aquele sentimento de, ele partiu, mas nossa, nós vivemos isso, nós passamos por aquilo outro, tivemos essa e essa experiência, sabe? E aí você percebe que realmente muda para a pessoa a intensidade da dor, o sentimento. Então, é muito importante a gente entender esses períodos, ter acesso a esses conhecimentos, porque senão você acaba, às vezes, exigindo da pessoa que está ali enfrentando o luto algo que ainda não está no momento dela dar, né? Eu lembro que o Lucas acompanhava essa nossa amiga, ela falava assim, nossa, mas ela fala demais desse pai, nossa, ela chora demais por causa dele, eu acho que ela não está bem. Eu falava, Lucas, não fez nem 1 ano ainda que o pai dela morreu. Ou às vezes eu falava, Lucas, acabou de fazer 1 ano que o pai dela morreu, né? Tá muito recente ainda. Aí E aí, ele... como que era a relação dos dois também, né? Sim, Porque não, e aí ele... existe muita diferença, né? Da minha relação com meu pai, Sim, a claro, relação, tipo assim, claro. cada um tem a sua forma de Aham. lidar, e até mesmo de lidar com o luto, né? Também, Com o né? luto, é. Mas aí eu lembro quando eu trazia isso para ele, ele falava assim: nossa, é verdade, né? Faz pouco tempo, né? Realmente. Aí eu falava assim: é o primeiro aniversário dela que ela tá passando sem o pai. É o primeiro Natal que ela tá passando sem o pai. Então, assim, ela ainda. Porque é isso, você tá tão habituado, principalmente, né? Se é um pai, se é um parceiro de vida, né? Um marido, uma esposa, você tá tão habituado àquilo, às vezes é aquela pessoa que sempre vai escolher o lugar que vocês vão passar o Natal, o Ano Novo, né? Então, você precisa passar por essa dor de tipo, nossa, agora eu tô por mim mesma, agora eu decidi aonde eu vou decidir. E eu acho assim, outra coisa também muito importante que a gente precisa entender por exemplo, quando eu também tive a experiência de uma colega que a mãe dela faleceu. E o pai dela, né, que era o marido da mãe, claro, né, ali, passado um tempo ele já estava bem, assim, já estava de uma maneira mais tranquila. E aí eu cheguei para ela e falei assim: olha, você precisa entender que você perdeu uma mãe, e uma mãe é insubstituível. O seu pai perdeu uma namorada, perdeu uma esposa, uma companheira, que por mais que ele a ame, ela é, de certa forma, substituível. No sentido de que ele ainda está novo, ele vai viver a vida dele e ele vai conseguir colocar alguém no lugar da sua mãe, né? Assim, entre aspas. Só que você não, então você precisa ter esse entendimento
que o Dessa seu pai não perdeu diferença, né? uma mãe, o seu pai não perdeu uma mãe, entendeu? Ele perdeu só uma esposa. Você perdeu uma mãe. Você nunca mais vai substituir ela e nem, né, conseguir colocar nenhuma relação próxima disso, mas ele não. Então a gente também precisa ter esse olhar de carinho, porque senão você começa a exigir do seu pai que ele sinta a mesma dor que você sente. E, gente, não tem como comparar. Não tem como você comparar a perda de uma mãe com a perda de uma namorada, né? De uma Mesmo, esposa, né? ou mesmo que seja um irmão, né? Também não tem Também, como também. cobrar a emoção do Aham. outro, entendeu? Sim, sim. O mesmo sentimento que a gente tem, esperar que o outro tenha, seria só expectativas, né? Sim, sim, com Eu certeza. fico, eu fico com esse pensamento, assim, de como que a gente consegue, assim, aparentemente não fica muito claro se é o melhor. A gente tem que passar, obviamente, é entendível que a gente precisa passar pelo sentimento e tal, Sim. mas também o quanto que a gente não pode se abater, né? A gente não pode Uhum. também ficar remoendo esse sentimento de uma maneira negativa. Então, assim, Sim. são duas coisas que parecem iguais ou que seriam a mesma ação. Então, assim, eu preciso passar pelo luto, né? Eu preciso sentir a emoção. Se tiver que chorar, eu vou ter que chorar e chorar de verdade, entendeu? Mas eu também não posso ficar ali só chorando. Então, Sim. assim, como que a gente pode medir esse meio fio ali para evitar cair num processo que vai acabar virando um processo até, lógico que não tem também tanta escolha assim, né? Tanto Uhum. controle nosso, né? Mas para a gente evitar, às vezes, de cair num poço, num poço de amargura ali, de cair numa Eu acho que depressão. para mim, assim, estaria envolvido com a gente tentar respeitar e viver uma certa naturalidade, no sentido de assim. Então, eu tenho lá, sei lá, eu perdi meu pai, por exemplo. Meu pai morreu, então tá, então vou ficar 2 dias afastado do trabalho. E, então, nossa, nesses 2 dias eu tenho que sentar de conchinha e chorar? Não, você tem que ser sincera com o seu sentimento. Você tá hoje com vontade de chorar? Então você senta, chora e ok. Não, não tô, já tô bem, ou sei lá, eu quero sair para tomar uma cerveja. Então saia, toma uma cerveja. Eu quero encontrar alguns amigos. Foi lá, encontrou. Não, pera, não era isso que eu queria. Tô mal ainda, tô com vontade de chorar. Então eu acho que a gente tem que ter essa sinceridade com a gente mesmo, entendeu? Viver as coisas que a gente quer viver, tentar voltar para a rotina, né, da maneira que a gente for conseguindo ali viver a rotina, porque às vezes aquela pessoa fazia muito parte da nossa rotina e a gente vai ter que mudar mesmo a rotina para não ficar o tempo todo lembrando da falta daquela pessoa, né? E às vezes não, às vezes a gente consegue voltar ali para a nossa rotina de trabalho, de dia a dia, sem ter essa constante lembrança. Mas a hora que lembrou, bateu, doeu, chora, se respeita, não tem problema. Eu estava dirigindo, eu estava no meio de uma reunião de trabalho. Pede licença, fecha a câmera, né? Ou sei lá, pede licença, vai ao banheiro, chora, se permita, né? Viva esse sentimento. Eu acho que quando a gente é sincero com a gente mesmo, a gente consegue ir aos poucos vivendo a nossa vida, né? Retomando aí essa normalidade, nos adaptando, porque querendo ou não é uma mudança e a gente vai ter que se adaptar a essa mudança. Então aquela pessoa não tá mais ali, então, né? Vou ter que me acostumar a fazer as coisas sem aquela pessoa, mas ao mesmo tempo também eu não vou nem me obrigar a estar bem e nem me obrigar a estar mal, porque às vezes você vai demorar para querer chorar, às vezes você vai, né, vai E passar no, e dias no ali caso, sem. e no caso de homem, o que que acontece bastante, né? Porque tem muita essa homem não chora. E aí, assim, é impressionante. Quando vem a emoção, eu lembro bastante, assim, teve com meu sogro, teve com a minha avó, porque com a minha avó eu fui visitá-la, né? Tipo, ela já na UTI, tipo, no último dia, assim, dela, sabe? Uhum, E aí, assim, a situação foi bem difícil porque ela não podia ingerir água e ela estava, assim, com muita sede, né? Muita sede. E ela, assim, a única coisa que ela conseguia me falar era isso, sabe? que ela tava Tipo, com ela sede. falou assim, me dá água, Guilherme, me dá água. E eu falei assim, olha, vó, eu vou conversar com os médicos aqui. Eu sabia que não podia, né? Não Então, podia. e aí aquela coisa ficou muito marcado em mim aquilo, sabe? De Uhum. ver aquela situação dela, tal.
E aí, quando vinha a emoção, parece que a emoção eu corto, tem uma chavinha que Sim. eu desligo, tipo assim. Aí ela bate de novo, aí você corta, aí você bate e corta. Até quando você vai chorar, aí você começa a chorar, parece que você quer ter o controle do choro, sabe? Tipo, Sim. ele não vai sair, e se ele sair um pouquinho, você já limpou o olho, Já eu, disfarçou, né? Já aquela, escondeu. já, nossa, tô novo. E assim, eu acho que com tantas e muitas vezes que eu já passei por isso e acabei tendo essa mesma reação, de que eu fiquei um tempo assim pensando que eu não tinha eu não chorava mais. Sim. Já não Já tem bloqueou assim, tanto, né, o sentimento que. parece que quando vem o corpo já, ó, peraí, ó, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Tipo, o corpo já dá um jeito não, corta aqui, desliga ali. De Já impedir. para de Uhum. chorar já na hora. E aí recente, tipo, até das conversas que eu tinha com um amigo meu e tal, ele falava muito isso. Eu falei, Guilherme, eu acho que às vezes a gente precisa chorar. Então, cara, Uhum. se esforce para isso, entendeu? Faça um momento, mesmo que você não tenha vontade, sei lá, pegue uma música que traga alguma emoção em você, Uhum. trabalhe o seu choro, entendeu? Para que você realmente consiga liberar essas emoções, entendeu? Uhum. Porque às vezes você está com muitas emoções ali presas, né? De situações passadas, de coisas que você viveu e que te emocionaram e você acabou não passando por Se elas, proib... né? aham, E sim. aí, na verdade, você vai acabar revivendo elas, né? De alguma forma dentro do seu coração, porque Uhum. você está com aquela tristeza estancada ali, né? Sim. Por conta de você segurar o choro. E E eu aí acho muito eu fiz importante alguns chorar. movimentos isso, eu fiz alguns movimentos desse de Ah, que legal. chorar Aham. e me ajudou bastante, assim, me aliviou mentalmente Sim, muito e sim. ao mesmo tempo as situações elas ficaram menores, assim, Menores, aham, com certeza. tipo, eu consegui entender muito mais a morte da minha avó, sabe? E outros lutos que eu tive na minha vida também. Sim. Então, assim, eu E, trago como um exemplo, né, meu que uhum. eu vejo que muitos homens devem passar por isso, sabe? Sim, com certeza. Segurar a emoção, principalmente no momento que todo mundo parece que está olhando para eles, entendeu? E é interessante isso que os homens eles têm essas dificuldades tanto de chorar como de lidar com o choro das pessoas. Então, eu percebo muito isso, assim, às vezes você vê a pessoa, até mesmo num velório, né? Você fica, nossa, ai, ela não tá bem, aquela pessoa tá desestabilizada. E não, ela tá só vivendo um luto, ela tá só chorando por aquela pessoa que partiu, ou pelos familiares que ficaram, né? Porque às vezes acontece isso mesmo, às vezes a gente nem chora pela pessoa que partiu em si, mas pelos familiares, por eles estarem tristes, né? Às vezes eles são próximos da gente, né? Então a gente fica chateado por eles, né? E eu acho isso muito importante porque quando você não sabe lidar com o choro, as coisas que são simples e naturais, elas viram grandes e complexas e você às vezes acaba piorando, né? Uma situação que poderia ser muito mais tranquila se você tivesse ali aquela calma e aquela talvez facilidade em lidar com o choro, né? E permitir que aquela pessoa passe por aquilo. Então, eu acho isso muito importante. Nossa, eu sou assim, chorona oficial, eu sou chorona assumida, não escondo aqui, vocês já viram até no nosso último encontro, eu me emocionei falando das mães, e eu me emociono mesmo, assim, é um choro que vem muito comum, muitas vezes até nos meus próprios atendimentos, dependendo da movimentação que eu vou fazer, eu sinto ali aquela energia da pessoa, né? Sinto ali que precisa passar por aquele choro e a pessoa se segura, não quer chorar, não quer. E aí você Mas fala, é até cara, um pouco da solta. parte do seu trabalho, eu vejo isso, assim, É, pensando como um tratamento, né? Eu acho que é uhum, muito passar pelas emoções, sim, principalmente traumas, e os traumas, vamos dizer, muitos deles estão ligados a luto, né, também, sim, sim. e entender qual a emoção que você não viveu ali naquele momento, que talvez você tenha uma nova oportunidade De de expressar. viver, não vai ser a Uhum, emoção do momento que foi, mas você uhum, traz a emoção para agora e tenta de alguma forma
dar um acalento para Sim, sim. aquele momento, né? Eu até esses dias vi alguma coisa nesse sentido, que aquilo que a gente não fala, né, aquilo que cala, adoece. E isso, se isso com palavras já tem essa força, imagina um choro, imagina um sentimento que você não expressa, que você, como fala, reprime. E isso causa muitos outros problemas, entendeu? Para além de ai, nossa, não quis passar vergonha, por isso que eu não chorei. Não, e eu falo assim, não só também do momento ruim, mas também do momento bom, quando você se emociona, né, com algo bom, que você tá feliz ali, também é importante você passar isso, né, e você expressar, seja por choro, seja por grito, né, pela maneira como você conseguir, né. Eu acho que a gente tinha que ser muito mais acolhedores, sabe? Tanto com a gente mesmo como com as outras pessoas, para a gente saber acolher, sabe? Eu percebo isso muito com crianças. As crianças choram. Qual que é a primeira coisa que você faz? Não chora não, não chora não. Não, chora sim, ela precisa chorar, ela tem que passar por aquilo. Às vezes ela caiu, o que seja, né? Para nós pode ser bobo, mas para aquela criança é algo importante. Então, não, chora sim, tá tudo bem chorar, vem aqui no colo da mamãe, né? Eu te acolho, eu recebo o seu choro, porque eu percebo que a gente tem muito essa necessidade de não deixar a criança experienciar aquele sentimento, aquele choro. Não chora, não chora, não, já leva para ver outra coisa, já distrai, já. Claro que, né, dependendo da situação, do momento, você vai fazer isso pela criança, mas a gente precisa ter um pouco mais de carinho com o Mas eu choro, vejo que né? tem muitas pessoas que se incomodam com o choro, e Sim. nesse incômodo não de nossa, que chato, né? Uhum. Não esse incômodo. Esse incômodo que deve reverberar alguma coisa do passado dela, Com certeza. de que, assim, às vezes eu chorei muito, sabe? E eu não quero ver meu filho chorando, entendeu? Tipo, Ou o choro remete justamente isso, né? Quantas pessoas você já escutou? Engole esse choro, senão você vai apanhar. Eu já escutei muitas pessoas que se chorava, apanhava mais ainda, sabe? Assim, apanhava do pai que fez a arte, mas se chorasse, apanhava mais ainda. Então, assim, você fica com isso, que o choro é algo ruim, é algo que vai te remeter a essa questão. Então, quando as pessoas se incomodam muito com o choro, você pode olhar lá na infância, que ou foi uma criança que chorou muito e isso criou muito trauma na mãe, ali na situação de todo mundo, ou foi uma criança que quis chorar muito e não pôde, foi muito reprimida, muito, né? Então, tem muita relação, sim, sem dúvida nenhuma. Por isso que e eu falo que a gente tem atrapalha que. no luto, né? Assim, conectando com Nossa, o luto, porque muito. assim, às vezes não é você tem essa dificuldade de expressar a emoção. E, e aí, tipo, quando vem uma situação traumática, um luto, tal, a tua ferramenta que seria o choro, né? O que Uhum. você teria para conseguir atingir a emoção necessária para estar passando por esse luto, aí você está bloqueado com essa ferramenta, né? Sim, sim, exato. E aí você fica ali, falho, né? Você não consegue concluir mesmo, né? Você às vezes não consegue nem passar por aquele luto e vai se arrastando isso ao longo da sua vida, que às vezes você nem percebe, nem tem dimensão o quanto que o luto tá te bloqueando, te atrapalhando ali, porque é importante a gente acessar isso. E uma outra questão que eu queria trazer a respeito de quando as pessoas morrem é os sentimentos mais loucos que a gente tem, né? Eu acho que o primeiro deles é o sentimento de culpa, né? A gente sempre se sente culpado quando alguém morreu, principalmente se alguém próximo a gente. Você sempre acha que você podia ter feito alguma coisa para aquela pessoa não morrer. Ai, nossa, se eu tivesse ligado naquele dia, se eu tivesse passado mais cedo, se eu tivesse, né, feito qualquer outra coisa. A gente fica muito apegado nesse cis de achar que, mais uma vez, aquela ilusão, né? De achar que a gente tem algum tipo de controle sobre a morte, né? Sobre a vida ou pior, É, ou pelo acontecimento não da tem, morte, sabe, né? assim, a morte é uma das coisas que eu falo, ela aconteceu porque tinha que acontecer, mas é um acidente, ainda assim, ainda sendo um acidente, você precisou passar por aquele acidente, você precisou, né, sofrer esse acidente, ou sei lá, causar esse acidente, para essa morte acontecer não vem. Eu acho que a gente é muito iludido nessa coisa do se eu não tivesse acordado, né? Se eu não tivesse, sei lá, dirigido o carro aquele dia.
Então, assim, Não não que tem, você né? não tenha que, não que você tenha que ligar o Não, botãozinho não é isso. e Ah, foda-se, se tipo, tiver que não, acontecer, não, acontece. fumar, Não, beber, isso. Não, fazer não é, tudo quanto é também coisa não é esse outro, possível. não é esse outro extremo, né? Mas é o extremo do tipo assim, você não tem controle sobre isso. Se você precisou um dia, né, sei lá, que seja causar a morte de alguém através de um acidente, foi porque você precisou passar por isso e agora vamos ver o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Porque não adianta você pensar, se eu não tivesse saído de casa, não teria causado acidente. Não, esse sim não existe. Você saiu, causou acidente. Agora vamos trabalhar daqui para frente. Então, esse é um dos sentimentos que eu vejo muito, que eu escuto muito as pessoas falarem, principalmente ali naquele momento do choque. E aquela sensação também que a gente fica de que a gente não fez o suficiente, sabe? De que não, de que faltou, eu poderia ter ligado, eu poderia ter convidado para sair, eu poderia ter ido visitar mais vezes, né? A gente fica muito com esse sentimento de que, nossa, eu não A fiz gente tudo ficou que eu tinha que devendo. fazer. A gente ficou devendo. Isso, que a gente ficou devendo para aquela pessoa. E que isso também é algo da nossa mente só para. Acho que só para reforçar ali aquela dor mesmo, né, da perda, ou para desviar mesmo da dor da perda. Então, aí você, ao invés de se lamentar porque aquela pessoa se foi, né, e Você agora vai cria deixar saudades, uma raiva sobre isso, você mesmo, né? para desviar da dor, entendeu? E aí você foca nisso e Se fala, penalizar isso, a culpa é mentalmente. minha, se não fosse eu, se não fosse aquilo, e tá. Sim. E então eu também acho que são sentimentos muito importantes da gente falar a respeito, porque é o que eu disse, a gente não tem controle sobre isso. Se a gente deveria viver como se o nosso dia fosse, né, o último dia, a gente deveria fazer tudo que a gente pode fazer, falar para as pessoas que a gente ama, o quanto a gente ama elas, né? Estar com as pessoas que a gente ama, mas também é ilusório pensar que a gente conseguiria fazer tudo para uma pessoa que a gente sempre quis. A gente nunca vai conseguir fazer, né? Sim. Seja pela idade, seja pela distância, seja pelas as obrigações ali do dia a dia, as tarefas do dia a dia. Então a gente precisa ter essa tranquilidade, né? De que sim, vai ficar esse sentimento de que, poxa, ainda havia tanto para ser vivido, mas que tá tudo bem, a parte que a gente viveu junto, a gente viveu bacana, e se eventualmente você teve o azar de algum familiar seu, algum colega seu morrer, e você estar brigado com essa pessoa, né, que eu acho que isso deve ser muito duro, muito difícil, que você possa usar esse sentimento, esse peso, para daqui para frente, porque talvez com aquela pessoa, dependendo da sua religião, da sua fé, você às vezes com aquela pessoa até consiga, né, aí dependendo do que você acredita, refazer, né, fazer as pazes, se desculpar, alguma coisa nesse sentido. Mas com aquela pessoa ali você não vai conseguir fazer mais nada, mas então que sirva Mas de é com lição daqui para você, mas eu frente. acho que é muito mais com Isso. você mesma do Não, que sim, com a sim, outra sim. pessoa, sabe? Também. Porque até o perdão, de alguma forma, é Sim. mais seu, é somente seu, né? Seu, mas eu falo assim, mas que aquilo possa servir de lição, então dali para frente. Então, se tem alguém ainda que você carrega algum tipo de mágoa ou algum tipo de problema, que você possa, né, chegar com essa pessoa, esclarecer, perdoar, deixar para lá, porque a vida passa muito rápido, né? A gente precisa parar de achar que a gente tem todo o tempo do mundo, né? Isso eu Sim. acho que é uma lição que a gente deve guardar, assim, que a E gente não tem todo o tempo do mundo. uma coisa que eu também, assim, seria o quanto que a gente coloca a nossa vida na vida de outras, sim, implanta a nossa vida na vida de outras pessoas, né? Então, assim, a gente tem filhos pequenos, a gente sabe o quanto que o quanto que a gente coloca das nossas expectativas, dos nossos amores nos nossos filhos, né? Uhum. E assim, é aquela coisa que também a gente vai ficar batendo a madeira 200 mil vezes, mas é aquela coisa assim, pode acontecer. E aí, assim, quando é uma morte inesperada, um contrafluxo, ou até mesmo quando é está dentro do fluxo, mas, por exemplo, a sua esposa, seu marido, pessoas que às vezes você coloca, também deposita a sua vida Nelas. nelas, e aí, tipo, quando, assim, acontece a morte, assim, aonde que a gente consegue, como recolocar sentido Uhum. na vida Sim. após, né, o Ah, acontecimento. uhum. Ou talvez o antes, o quanto que a gente tem que se preparar para, às vezes, não colocar
esse peso nas pessoas, Isso, né? sim, sim. Também, né? Uhum. Não, com certeza, isso daí é algo que a gente tem que estar constantemente se questionando, né? Tipo, porque, claro, a gente vive parcerias e a gente quer viver essas parcerias plenamente, quer estar junto, e uma parceria envolve isso, né? Você faz um pouco, eu faço outro pouco, e a gente se complementa, mas a gente tem que ter um pouco dessa individualidade dentro ali dessas parcerias, né? E principalmente quando a gente fala de uma relação pais e filhos, né? Porque a gente tem que saber que essa é a ordem da vida, que os nossos pais vão antes da gente, então que a gente tem que estar preparado para isso. Mas que sim, claro, pode eventualmente acontecer de um filho ir antes de um pai, né? Então a gente também precisa ter esse trabalhar dentro da gente de entender de que somos indivíduos, né? De que, claro, se um filho acho que parte antes de um pai, vai um pedaço junto, não tenho dúvidas, mas a gente precisa entender que vai só um pedaço, né? Que não vai tudo, que a gente ainda vai continuar aqui, que eventualmente a gente tem outros filhos, né? Eu vejo isso muito acontecer também, pais que perdem filhos muito novos e aí se dedicam a viver só pelo luto daquele filho, esquecem dos outros filhos que tem, esquece do marido, da esposa, né? E isso também é muito prejudicial, é muito, muito ruim. E eu tenho certeza que aquele filho que partiu não seria isso que ele queria causar, né? Se aquele filho pudesse, de alguma maneira, falar, né, com essa mãe, com esse pai, seria para, olha, a vida que segue, né? Deus te deu esse cobertor aí porque era o que dava conta do teu frio. Então, né, vamos buscar meios aí de trabalhar isso e de seguir a vida, né? Porque quando a gente fala da morte, ela é só um pedaço, né, da nossa vida, assim, ela é só uma experiência pela tantas as outras que a gente vai passar, e a gente precisa ter essa dimensão. Vai causar dor, provavelmente vai causar trauma, dependendo, né, da tua idade, da pessoa, de como foi, e tudo bem, nós vamos trabalhar com isso, nós vamos viver com isso, e a gente às vezes vai fazer uma coisa muito boa disso também, né, dessa perda, desse falecimento, e Mas não desse é choque, cultural né? também, Gabi? Porque eu já vi assim, eu já vi algumas reportagens de outros lugares do mundo, assim, mostrando como que eles lidam com a morte, né? Tipo, tem um país que eu não vou lembrar muito bem assim como que era a história, mas tipo, existe o dia para você ir lá, pegar o morto e levar para casa, sabe? Você, tipo, você, você passa um dia com o morto na tua casa, entendeu? Jesus amado. Mas é porque, assim, aí é a cultura, né? Por exemplo, eu acho que Sim, no sim, México tem uma cultura com a morte muito mais muito melhor, festiva. eles celebram, né? Porque é como se você voltasse mesmo para a vida, né? Uma coisa assim, para voltasse para o que é certo, é como se aqui fosse temporário, o que é certo é o pós-mortem, né? Uma coisa mais ou Sim, menos assim. e aqui, assim, parece que é aquela coisa assim, tipo, é pesado, é difícil, porque é realmente difícil, mas Uhum. assim, parece que ela tem uma carga de tristeza que é quase que cultural. Sim, Tipo, sim. eu não posso estar dando uma risada num No velório, entendeu? velório, exato, exato. Tipo, contando coisas boas da pessoa, porque, É, nossa, você não pode. Eu sempre me senti assim muito deslocada, porque por mais que eu esteja triste com a perda de alguém, é o que eu disse também, nunca perdi ninguém assim tão próximo de mim, né? Que eu imagino que seja uma dor maior, seja uma dor pior. Mas assim, eu nunca. O luto, né? O falecimento das pessoas, elas nunca me causaram algo tão forte ao ponto de eu não querer, por exemplo, sair, de eu não querer ouvir uma música, ou estar com amigos, ou ir para um bar beber. Por mais que eu esteja triste, eu vou chegar às vezes no bar, vou estar tomando uma ou outra, vou chorar, vou lembrar da pessoa tal, e ok, sabe? Então, eu sempre me senti um pouco deslocada em relação a isso, porque é como se o que eu estivesse fazendo era um pecado, sabe? É como se assim, não, meu primo morreu, meu avô morreu, eu tenho que ficar dentro de casa e eu não posso sair, eu não posso, né? Eu tenho que chorar o tempo todo, eu tenho que estar triste o tempo todo, eu não posso fazer nada que possa que é remeter uma a uma falta de alegria respeito, é uma falta de ou uma respeito. Você é um felicidade. desrespeitoso com a morte, Isso, você não pode a estar morte dele. feliz por nada, você não pode ter um pingo de felicidade, né? Um pingo de. Que nem às vezes nem é felicidade, é só uma extravação mesmo, né? Você sair, fazer as coisas que você gosta para até tirar o foco ali, às vezes, da situação. Então eu senti muito isso, assim, porque é o que você falou, parece que existe algo muito. E as pessoas te condenam muito.
Quando eu vejo muitas vezes assim, nossa, mas já deu entrada no inventário, nossa, mas o corpo nem esfriou. Quantas vezes você escuta isso, né? Nossa, o corpo nem esfriou, já tá falando disso, já tá falando daquilo, né? E, gente, né? E é assim, cada um passa de alguma maneira, e às vezes aquela pessoa que demonstra até menos, né? O que está sentindo, às vezes ela vive muito melhor o luto dela, porque é o que eu estava falando, ela respeita essa naturalidade dos sentimentos e das emoções dela, do que alguém que se enfia dentro de casa porque, ai, não, eu tenho que estar triste, e fica lá, chora 3, 4 dias, e depois de, sei lá, 3, 4 meses, não pode nem mais lembrar da pessoa porque não quer mais chorar, sabe? Assim, já. Ai, não, já passei, não quero mais passar. E eu acho que o luto, ele é um processo, assim, longo e contínuo, entendeu? Ele não é uma coisa que, 5 dias chorando dentro de casa, pronto, velei e tal, né, já passei. Ainda dessa parte, né, ainda é capaz de tendo luto de rede social, né? Tipo, Sim. ainda tem a pessoa, ela tem que fazer... a carga é tão pesada que a pessoa, ela tem que ter um modelo, assim, a seguir. Tipo, eu vejo, assim, eu vejo acontecendo isso. É um momento triste, mas, por exemplo, em alguns casos, eu não quis lá, sabe, colocar, tipo... E parecia que eu estava também não tendo respeito de lembrar da pessoa, Como você sabe? não fez uma homenagem no Facebook para a pessoa, né? Como que Tipo, você não, não... igual, assim, comentando, né, que nem eu Uhum. não postei nada sobre o Zé, tipo, eu gostava muito Sim, dele, uhum. apesar de, assim, fazer desde o aniversário da Alice, né, que foi a última vez que Sim. eu encontrei com ele, Uhum. e assim, mas eu senti aqui, né, no meu coração, e eu vejo que todo mundo Sim. também que posta, eu acho que é super, nossa, da Gabi, da sobrinha do Da Lucas. filhinha, Nossa, uhum. foi muito lindo o Sim, depoimento sim. dela. Enfim, mas tem esse lado também um pouco da imposição Sim. da cultura, e que ela acaba meio que caindo até até na rede social, né? Porque a cultura Sim, rede claro, com social certeza. é só um reflexo ali tipo, da nossa sociedade, né? Uhum. E eu percebo isso o tempo todo, assim, a gente nunca sabe mesmo como agir, o que você deve fazer, como você deve, quando você O deve que você vai fazer, né? falar? Eu fui para mandar mensagem e eu fiquei pensando assim, porque a gente vem Exato. com alguns clichês que são desnecessários, Uhum. e aí eu até quando eu falei pro Lucas, falei assim, Lucas, fica do lado, né? Igual, porque eu lembro que foi muito desse jeito quando... Eu não sabia o que dizer pro Lucas quando o pai dele morreu, né? Sim, aham. Eu estava no momento, né? Lá com Aham. ele. E eu fiquei do lado, eu só fiquei do lado dele o tempo todo, assim, sabe? Parecia eu ia seguindo ele, tipo, se ele for cair, eu tô aqui do lado, sabe? É, Tipo, eu tava assim, ele apoiava, depois ele voltou em mim e falou assim, nossa, Guilherme, você ficou do meu lado e tal. Eu falei, fiquei só do seu lado, eu não abri a boca. foi o que eu dei conta de fazer, né? Eu dei E conta de. realmente, eu acho que isso é um dos maiores incômodos, né? Que a morte de alguém nos causa, que é essa sensação de impotência. Você é impotente, você não pode fazer nada, né? Nem pelo seu marido que tá ali perdendo uma mãe, né? Que eu, no caso, participei né, da perda da mãe. Você não pode fazer nada por ninguém ali. O que você pode fazer, talvez, é isso: é estar do lado, é levar. Eu tenho essa amiga que eu falei que ela perdeu o pai, ela fala que ela tem uma necessidade muito grande de levar água para as pessoas, porque no velório do pai dela, ela realmente se esqueceu de tomar água, e não sei quem lá, uma amiga dela, chegou com uma garrafa d'água, assim, e ficou insistindo para que ela tomasse, e foi algo, assim, que marcou ela, sabe? Tipo, porque realmente você tá ali, né, processando aquele monte de informação, você não sabe nem o que, você se esquece mesmo de Muito beber, de choro também, comer. né? Você acaba Também, é. suando, E aí ela chorando. fala isso, ela fala, cara, já aconteceu de umas 2, 3 velórios assim que eu sempre passo algum lugar antes, compro água e levo água para as pessoas, porque eu penso nisso. Eu, no caso, fiquei muito preocupado com comida, eu sempre me preocupo muito com as pessoas comerem. Então, né, no velório agora do Zé também eu fiquei preocupada, tava com as 2 netas dela lá, que são minhas afilhadas, as 2 netas dele, né, que são minhas afilhadas, e eu falei assim, cara, o velório começou 2h30 da tarde, eu falei, tá todo mundo desestabilizado, será que essas crianças comeram? E assim, o adulto lida diferente, né? As meninas ali, tudo bem, já estão quase adultas, né? Quase deixando de serem crianças ali, mas ainda assim
são, né, são mais novas, então elas vão processar de uma outra maneira, elas vão ter fome, elas vão ter sede, e a mãe delas ali, Talvez talvez esteja no momento no momento chocado que não ali, está né? conseguindo, não está conseguindo nem nem processar as pensar sobre isso, né? E aí eu já tive aquela sensação, falei, não, ó, vem aqui, vamos lá. E no velório ele só tinha aquelas salgadinhas, falei, não, ó, vamos lá tomar um refrigerante, comer um chocolate e tal. Aí sentei elas lá, tirei elas também um pouco ali de dentro da sala, que fica muito pesado ali, né, a energia. Então, assim, foi uma preocupação minha. Comprei ali meia dúzia de salgadinho para elas, chocolate, refrigerante, mas pelo menos eu consegui fazer alguma coisa para aquelas pessoas, porque a sensação que a gente tem é essa mesmo, é dessa impotência, e aí você se preocupa com a pessoa, por exemplo, não, come alguma coisa, mas nem todo mundo funciona como você. Eu, por exemplo, quando tenho uma notícia triste dessa, eu como igual uma louca. Tem uma coisa que não... Acho que quase nada na minha vida afeta a minha fome. Mas as outras pessoas não são assim. Então, você tem também que respeitar ali, que oferecer, proporcionar, mas também respeitar o momento dessas pessoas, né? Então, é bem difícil. Eu ficava aqui muito com o Lucas, eu falava, Lucas, dá um espaço para eles, deixa eles um pouco em paz, porque às vezes nessa ânsia de você ficar, né, tá tudo bem, quer alguma coisa, eu vou aí, eu não vou, você às vezes atrapalha mais, né? Porque é um às vezes a momento pessoa... que ele precisa ter aquele pensamento, né? Que ter aquela conexão Isso. com o luto mesmo, né? Isso. E uma outra coisa que eu queria comentar, que aconteceu comigo, né, no período da morte do meu sogro, né, que foi a mais recente, e bem naquele período aconteceu também a morte de um amigo, né, que assim, foi até diferentes mortes, né, porque meu sogro teve essa morte mais lenta, né, mais esperada, e esse outro meu amigo lá também teve uma morte rápida. Ele entrou dentro ele estava na praia, foi tomar um banho de mar e teve um problema ali, uma congestão, alguma coisa assim, e faleceu. E aí, assim, e naquele período, tipo assim, eu tinha passado por essas situações assim, e eu fiquei pensando muito em mim, na minha vida, sabe? Foi uma das coisas que deu alguns despertares assim na minha cabeça de que, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Porque uma das coisas que eu notei muito é de que vem a situação, acontece a morte, né? Tipo, por mais que muitas pessoas vão ali carregar um luto e tal, mas assim, a vida simplesmente continua. E todos aqueles esforços que a gente tem de ganhar dinheiro, de fazer tal coisa, naquele momento eles se mostram tão inúteis, assim, tão tipo, falam, Vazios, nossa, né? o que você está fazendo da sua vida? Então foi um momento para eu ligar, né, esse alerta e começar a pensar um pouquinho também sobre o que eu vinha fazendo. Será que eu posso ter ações ou estar fazendo coisas que eu sinto mais vontade de fazer? E a idade também, né? Porque a gente acha, não, estamos jovens, mas e aí? Quando você começa a olhar, fala, acho que não estou tão jovem assim, Jovem não, assim. mais, né? E para começar certos projetos, para começar certas coisas, mudar certas coisas na vida, né? Até mesmo bons hábitos que a gente vinha falando, ou tirar vícios da vida também, né? Porque tipo, a bebida é uma das coisas que eu acabei conversando com vocês, né? Porque o quanto que eu falei assim, até quando eu vou levar isso na minha vida? Então, foi um período, é um período também a se pensar quando acontece uma morte, assim. Só que eu acho que eu falo de olhar para a morte com esse viés de vida também é muito importante. Para você entender que você é finito, entender que você vai chegar nesses momentos e que, assim, de alguma forma também você tem que se preparar não para a morte somente, né? Tipo, tem que se preparar para poder chegar até aquele momento e naquele momento você falar assim, ó, se entrevistado, né? Tipo, momentos antes, perguntado, né? Falando, e aí, valeu a pena, sabe? Tipo, Exato.
valeu a pena, sabe? Eu acho que as mortes, né, principalmente quando a gente vê uma morte assim repentina de pessoas mais novas, assim que eu digo, né, que não foram aquelas mortes, né, de senhores já que estão ali no fim da vida, né, eu acho que traz mesmo essas reflexões, essa autorreflexão, e eu acho isso muito importante. Eu acho que a gente tinha que aproveitar cada momento que a morte nos toca dessa maneira, assim, sabe? Para a gente melhorar as nossas escolhas, para a gente saber o que a gente está fazendo, se está valendo a pena ou não. Eu falo muito isso, assim, às vezes eu pergunto assim pro Lucas, nossa, até queria ir lá, eu tô com uma tia também que está internada, numa situação bem grave, e aí ele, nossa, eu até queria ver sua tia, tal, não sei o quê. E aí eu sempre questiono assim, pela sua proximidade, pelo que a gente já viveu com ela. Se ela morrer amanhã, como é que vai ser para você? Ele, não, realmente, eu acho que eu já fiz tudo, né? Tipo assim, convivi ali dentro do que eu podia, então tudo bem, não vou ficar mal de não ir visitá-la agora nesse momento, né? Porque era uma questão que a gente tinha que escolher, né? Só podia entrar 2 pessoas ali para visitar, tal. Então assim, eu sempre tento trazer a morte mais próxima da gente justamente para isso, tá? E se eu morrer amanhã, o que você vai fazer, sabe? Vai ter valido a pena? Ou, sei lá, se você deixar... Ou às vezes ele fala, não quero ir lá, sei lá, visitar seu irmão, não quero pegar a estrada, não quero ir para Votuporanga, que é longe. Tá, e se a gente não tiver essas pessoas amanhã? Para você tá tudo bem? Né? Você vai ficar bem com isso? Você vai achar que você já fez o suficiente, que você já esteve o suficiente com essas pessoas? Então, eu acho que é um questionamento que a gente tem que se fazer, e principalmente se o que nós estamos fazendo da nossa vida tá valendo a pena, né? Porque se você pensar, são sempre escolhas, e essas escolhas, amanhã ou depois, se você vier a faltar, você vai ter tocado a vida das pessoas como você queria ter tocado? Porque eu fiquei assim, admirada, por exemplo, com o Zé. Quantas pessoas tinham no velório dele? Tinha muita gente que foi se despedir dele, sabe? Então, assim, o quão ele era querido, o quão a Sim. Cláudia é querida, sabe? Assim, o quanto que os meninos são queridos, quantas pessoas, assim, do nosso convívio e tal, que, poxa vida, é o pai do Guilherminho, nossa, é o pai do Gustavo, sabe? Assim, todo mundo tocado. Ele recebeu 9 coroas de flores, tipo assim, é muita coisa para um velório que foi organizado muito rápido, que teve só 2 horas de duração. Então, assim, você questiona, você fala assim, olha como a pessoa fez bem da vida dela. Viveu, assim, que a gente considera pouco, 58 anos para mim era muito novo, é muito novo, mas, assim, viveu bem, tocou a vida das pessoas, deixou a sua marca, entendeu? Então, eu Sim. acho que é esse Sempre muito questionamento. brincalhão, né? Nossa, era E muito ainda característico dele, e eu fiquei brincando ainda com o como Lucas. Eu falei, isso brincalhão. que ele era chato, imagina se ele fosse legal. Eu ainda fiquei brincando. Eu falei, que sempre que eu tava lá Corneteiro. era o corneteiro, vivia implicando comigo, sempre tinha uma piadinha pronta. E aí eu ainda brinquei com ele. Eu falei, isso que ele era chato, imagina se ele fosse legal, né? Não ia ter velório que é suficiente, né? Não ia ter espaço suficiente para receber as pessoas que teriam vindo se despedir. Então, eu acho que esse questionamento é muito válido, sabe? É muito válido mesmo para a gente reavaliar e reavaliar as nossas relações também, com quem você brigou, com quem você deixou de brigar, com quem você, né, ofendeu, ou contra quem você ainda carrega qualquer tipo de mágoa, para você Eu fazer fico essas pazes pensando mesmo. muito nesse tempo que a gente tem ainda, né? E sim, sim. Poucas vezes mais. Porque do Piangers, um podcast, um dos podcasts que eu vi falando sobre filhos, né? E aí a gente, assim, ele traz quantas vezes mais a gente vai viver certas situações, né? Então, apresentação dos filhos na Da escola, escola, eu tipo, vi isso daí, bem quantas legal. mais tem? Tipo, sei lá, mais 6 apresentações, você faltou em Sim. uma, tal. Mas aí quando você olha para o outro lado, né? Você fala olhando para a morte mesmo, quantas vezes mais eu vou ver minha mãe, entendeu? Sim. Quantas mais vezes eu vou estar passando um aniversário com a pessoa que eu amo, entendeu? Sim. Então tem que ter um olhar de muito mais carinho, né, Sim. para essas situações, para que tipo dá o valor exato para eles, né? Aham. Assim, nem se você pudesse super valorizar, às vezes até vai, né? Dependendo, é até bom para a pessoa. Mas eu falo assim, mas dá o Sim. valor exato para aqueles momentos, sabe? Uhum. Isso que eu ia Não, falar, muito mais importante do que estar 10 vezes, né, a mais ainda com a sua mãe, estar realmente com a sua mãe, que ainda seja uma única vez, entendeu?
Mas é refletir isso. Quando, a última vez que você esteve com a sua mãe, você esteve realmente com a sua mãe, né? Você aproveitou a companhia dela e soube da vida dela, e trocou experiência, e trocou carinho, e falou o tanto que amava, e, né, assim, que eu acho que isso que é o importante, porque às vezes você mora fora do país, né? Você mora muito distante dos seus pais, você não consegue estar ali com uma certa frequência, e tá tudo bem também, porque o importante é isso, a qualidade do tempo que se passa junto, né? Muito mais do que quantas vezes você ainda vai passar junto, porque tem tanta gente que, ai, nossa, eu tenho que ver minha mãe, ai, e aí às vezes briga com a esposa, vai, vai olhar a mãe, né? Vai lá, sei lá, visitar a mãe, aí chega lá, fica só no celular, fica achando ruim da maneira como que a mãe vive, ou, né? Então, assim, muito mais do que essas contagens, né? De tipo, ah, eu estive lá todo final de semana na casa da minha mãe, tá? Mas você realmente esteve com a sua mãe? Você sabe como foi a vida dela, o que ela escolheu, por que ela tá ali, né? O que a fez chegar até ali, que eu acho que isso é muito mais valioso do que qualquer vezes, né? E tempo. E eu acho que é o que a gente leva daqui e é o que a gente deixa aqui também. É esse carinho que a gente deixa, é essa preocupação, é esse tempo valioso que é o que a gente deixa nessa vida quando a gente parte, né? E eu acho que isso que é importante. E é isso que nos preenche, né? Assim, nesse momento que a gente fala de que, será que eu fiz o que deveria ser feito, né? Tipo, não, eu sei que eu fiz porque realmente eu fiz. Eu estava ali, estava presente, estava de corpo e alma ali para aquilo. Eu acho que esses momentos fazem a gente pensar, refletir como a gente está lidando com momentos de vida e não com momentos de morte. Mas quando chega a morte, tipo, a gente também tem a tranquilidade de não ficar com nenhum débito mental. Isso. E aí eu acho que a passagem, a jornada pelo luto vai ser muito mais leve. muito mais leve, né? Eu acho que Ao é isso. menos. É isso, É pessoal. isso aí. Vamos ter carinho conosco mesmo, né? Vamos nos acolher aí e é só o tempo mesmo, né? Tem coisas que é só o tempo que vai amenizando, que vai deixando cada vez mais leve. Então, que a gente possa ter essa sabedoria aí de nos permitirmos passar para os nossos lutos e também de aproveitar cada oportunidade aí para reavaliar as nossas escolhas, as nossas decisões. O que vale a pena é ser feliz e fazer as outras pessoas felizes, né? Exatamente. É isso aí, Gabi. Muito bom. Perfeito, então, muito bom pelo nosso bate-papo. Amanhã a gente se vê de novo. Até amanhã. Até Tchau, turma. logo. Tchau, Até tchau. amanhã. Tchau, tchau. Tchau.